ar mais o MS Ciência. Confira o destaque desta edição. Desde 2013, o Hospital Universitário da UFMS, em parceria com o laboratório Cetrogen, realiza tratamento de doenças com células-tronco em animais e seres humanos. Acompanhe agora na reportagem. Em 2017, Gabriele Vilela, de 19 anos, foi diagnosticada com a doença de Crohn. Essa doença é uma síndrome inflamatória do trato gastrointestinal, que afeta a parte do intestino delgado e o cólon. A adolescente conta que, após a consulta com médicos, descobriu que as células-tronco poderiam ajudá-la no tratamento. Esse é um tratamento com alguns medicamentos, eu ainda não conhecia células-tronco. E aí foi indo, mas nenhum medicamento dava certo. Nenhum fazia o que deveria fazer, e aí no começo, eu tinha 4 fístulas. E com esses medicamentos, ela não fechava de jeito nenhum. Foi, acho que em 2018 para 2019, que eu conheci a doutora Luana, que o meu médico falou que ela estava fazendo com as células-tronco. Então, aí ela me passou tudo, falou com meu pai, nós fomos conversar com eles explicaram pra gente como seria feito e tudo. E aí eu fiz a primeira, como é que fala? Lipo para tirar as células-tronco. Da primeira vez não deu certo, que as minhas células não foi para frente. Aí eu fiz uma segunda vez e dela deu certo. Aí eu apliquei, acho que 2 meses depois, isso foi em 2019, e uma das minhas cistas foram fechadas naquela época, com as células-tronco. E aí depois eu fui fazendo sempre. Eu fiz acho que 4 com tudo. 4 nesse negocinho de células-troncos, e aí sobrou uma fístula só. As células-tronco são células encontradas naturalmente em nosso corpo. Elas são responsáveis por reparar e regenerar os órgãos que sofrem desgastes ao longo da vida. Elas garantem que as células que morrem diariamente em nosso organismo possam ser repostas. Nós iniciamos os estudos pré-clínicos, que são aqueles feitos com os animais, e hoje nós fazemos também os estudos clínicos, que são aqueles feitos com os seres humanos. Por aqui já passaram mais de 25 alunos de pós-graduação e cerca de 10 de iniciação científica, e nós fizemos a formação de todo esse recurso para o Estado e para a universidade. Existem muitas doenças que não têm cura ou não têm tratamento na medicina tradicional. E hoje surge um novo campo, que é a chamada medicina regenerativa, que é feita através da terapia celular. Uma das possibilidades de terapia celular, e a mais conhecida, por exemplo, é o transplante de medula óssea. Mas essas células, elas são específicas para doenças hematológicas. E uma outra célula que vem muito sendo estudada são as células-tronco mesenquimais, que é o objeto de estudo desse laboratório, e essas células hoje são utilizadas para tratamento de várias doenças não hematológicas. O pesquisador e professor do curso de medicina da UFMS, Rodrigo Oliveira, lidera uma pesquisa com células-tronco na universidade desde 2013. Para ele, os avanços do estudo nessa área podem salvar vidas. Se nós conseguimos fazer a extração da nossa célula-tronco e criopreservá-la, essa criopreservação, hoje a literatura registra que ela pode acontecer por até mais de 20 anos. Então, ao longo de todo esse período, se você desenvolver uma doença que não tem um recurso terapêutico na medicina tradicional, você pode utilizar essa célula-tronco como uma ferramenta de tratamento. Hoje nós sabemos que a legislação já permite, inclusive no Brasil, fazer o armazenamento dessas células-tronco para possível tratamento de doenças que não se tem cura ou que não se tem outra opção terapêutica. Rodrigo explica que não existe diferença para armazenar as células-tronco dos animais e dos seres humanos. A preservação desse material é feita em uma temperatura muito baixa. São colocadas em uma solução de criopreservação, que é, no caso, a base de dimetilsulfóxido. Essas células são, então, depois mergulhadas no nitrogênio líquido e elas vão ficar criopreservadas a uma temperatura de menos 196 graus centígrados. E essas células, tanto humanas quanto animais, podem ser depois descongeladas, colocadas em cultivo e preparadas para um novo transplante. Além de tratar a doença de Crohn, as células-tronco podem auxiliar no tratamento de outras doenças. Por exemplo, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, bexiga hipocontrátil, doença de Crohn, tendão de Aquiles roto, que é quando o tendão do calcanhar se rompe, osteoartrite, osteoartrose do joelho, de qualquer outra cartilagem. E, em especial, aqui no Hospital Universitário, nós tratamos 4 doenças em humanos,
que é a bexiga hipocondrátil, aquela que não consegue se contrair, então não acontece o esvaziamento completo da bexiga, retém a urina. Além disso, nós tratamos a doença de Crohn, juntamente com o pessoal da gastro, Dr. Carlos, rompimento de tendão calcâneo. Quem faz o prosseguimento desses pacientes é a doutora Maria Helena Vieira, aqui do ambulatório de ortopedia, e o osteoartrite de joelho, que é feito pelo Dr. Roberto Antonioli, também aqui do ambulatório de ortopedia. O laboratório de pesquisa está situado aqui no Hospital Universitário da UFMS. Desde 2017, já foram tratados 50 pacientes. Além dos seres humanos, os animais também podem ser beneficiados com as células-tronco. O laboratório já tratou 9 animais. Tobias foi um deles. O cachorro foi encontrado atropelado pela presidente da ONG Cão Feliz, Kelly Macedo, em 2019. Ele não andava, ele não movimentava as patas traseira nem a dianteira. E sentia muito dor. Ele estava todo machucado, as vértebras, né? Ferida no pescoço, o corte, né, grande no pescoço. E assim, foi até sugerido eutanásia na hora, já para levar para a clínica para fazer eutanásia. Eu falei, não vou fazer eutanásia, né? Aí eu liguei para a doutora Larissa, que rapidamente se prontificou em atendê-lo, né? Pediu para me levar ele lá na UFMS para fazer uma avaliação. Eu levei. E aí foi onde começou o processo da célula-tronco. Era um animal que estava sem andar, membros pélvicos comprometidos, e ao exame neurológico e ao exame radiológico ele tinha uma fratura compressiva entre duas vértebras na região tóraco-lombar. Tinha essa lesão neurológica, não era uma lesão completa. É importante salientar que a gente não tem a ressonância magnética, então a gente não consegue dizer em relação ao parênquima da medula, né? Mas pelo exame neurológico era um animal que não tinha uma lesão completa e foi decidido fazer uma cirurgia descompressiva e aplicar células-tronco. Como a gente tem com a pesquisa, com estudo, tronco em diferentes doenças dentro da veterinária, decidimos aplicar as células-tronco durante o procedimento cirúrgico, tá? Então, ele foi submetido à cirurgia para realizar a descompressão da medula, porque a gente não sabia exatamente quanto tempo tinha essa lesão, resgatado da rua, então a gente decidiu pela descompressão e pela aplicação local das células-tronco. Essas células foram células doadas de um doador, que a gente estava com um banco, né, naquele momento, com um banco de células de um animal doador, então ele recebeu as células de um outro animal. O laboratório tem uma equipe multidisciplinar para ajudar no tratamento com células-tronco. Médicos veterinários, nutricionistas, profissionais de educação física, fisioterapeutas e biólogos. Além da equipe veterinária, o cachorro Tobias também foi acompanhado por um fisioterapeuta. A médica veterinária Larissa Hermeto explica que o animal se recuperou em 60 dias. Logo na segunda semana ele iniciou a fisioterapia. Em 30 dias ele já estava dando bons passinhos já, em 60 dias ele teve uma recuperação. O transplante de células-tronco só acontece quando essas células estão acima de 90% de viabilidade. As células podem ser retiradas de 4 partes do organismo do ser humano, como explica o pesquisador Rodrigo. E nós temos, por exemplo, as células-tronco mesenquimais adultas, que são as células que nós podemos coletar de diversas fontes. Por exemplo, o tecido adiposo, a medula óssea, a aférese, que é uma mobilização do sangue, depois extrai a célula-tronco da corrente sanguínea, podemos fazer ainda da polpa dentária. Todos os nossos órgãos, eles possuem um pool de células-tronco. Porém, esses 4 que eu falei são que têm maior quantidade de células-tronco e maior facilidade de isolá-las. Então, nós fazemos, em geral, a extração aqui no laboratório de polpa dentária, medula óssea e tecido adiposo, que pode ser de fragmento ou de lipoaspiração. Gabriele comenta que realizou 3 cirurgias com células-tronco para tratar a doença. Ainda falta mais uma, que foi adiada por causa da pandemia do coronavírus. Mas a jovem explica que ainda será acompanhada pelo médico, já que a doença de Crohn não tem cura. Células-troncos, mais um medicamento que eu estava tomando, que é o ustekinumab,
eles dois juntos fazem uma grande melhora. O meu médico não sabe explicar qual dos dois que resolveu o problema das fístulas, mas os dois juntos causaram isso. Então, após eu terminar as células-troncos, com essa última cirurgia que eu tenho para fazer, eu ainda continuarei com tratamento com remédio, porque se fechar as fístulas, que o meu médico acha que é bem provável fechar já é uma grande melhora, tudo bem, mas o medicamento não é só para as fístulas, e sim para a doença em si. Para a doença não voltar, essas fístulas voltarem novamente, então eu continuarei com o tratamento. O laboratório Cetrogen é o único do estado do Mato Grosso do Sul que realiza esse tipo de transplante. Nós somos o pioneiro no transplante do SUS. Brevemente, vocês vão poder ler na literatura um relato de caso do primeiro transplante de células-tronco no SUS, feito aqui no Hospital Universitário, na doença osteoartrite, que é uma alteração da cartilagem dos joelhos. Gabriele Vilela conta que após a cirurgia com células-tronco, ela teve uma diminuição nas dores e que tem uma qualidade de vida melhor. E aí, quando eu soube das células-troncos e vi que estava realmente dando certo, eu fiquei muito feliz, tipo, muito mesmo. Porque para uma pessoa que não podia fazer nada e agora começou a fazer um monte de coisa graças às células-troncos, é tipo uma felicidade enorme, eu não consigo nem explicar. Tipo assim, antes eu não podia andar demais, eu não podia guardar uma louça, fazer alguma coisa dentro de casa. A minha vida era completamente deitada e andava um pouquinho só e continuava deitada. Então, depois que eu comecei o tratamento com as células-tronco juntamente com o outro remédio, foi uma graça enorme, porque diminuiu as dores, que as minhas dores são 24 horas por dia, e as dores foram muito, muito, muito menores. E poder voltar a fazer as coisas, tipo, eu não podia andar no centro, hoje eu já posso. Várias coisas que eu não podia fazer, eu já posso fazer, tipo, muito. Uma grande, assim, tipo, 75% de melhora da minha vida melhorou por causa das células-tronco. Que a partir do momento que nós conseguimos coletar as suas células-tronco, expandi-las aqui no laboratório e fazer o tratamento, principalmente as fístulas perianais dela, fecharam. Essas fístulas eram decorrentes da doença de Crohn, que traziam muitas complicações para o seu dia a dia. E hoje ela relata uma melhora expressiva e, inclusive, ela retornou às suas atividades diárias após o fechamento dessas fístulas. Essas fístulas estavam sendo tratadas por muitos meses e não existia nenhum tipo de melhora que estava sendo detectada pelos tratamentos que são considerados o padrão ouro. Mas as células-tronco trouxe esse benefício muito rapidamente para ela. Termina aqui o MS Ciência. Até o próximo programa.